Bem, iniciando a nossa segunda parte aqui sobre a nossa temática da unidade 1, nós vamos ver quais são os aspectos legais, tá? O que seria isso? Seria quais são as resoluções, quais são as normas que eu tenho que seguir para cumprir. Se o profissional de educação física ele é considerado um profissional de saúde, o que regulamenta isso? Em relação ao primeiro socorros, o que regulamenta isso? Que o profissional de educação física ele é capacitado para trabalhar com isso? Tá? Então, a relação entre o profissional de educação física e o profissional de saúde é cada vez mais relevante, especialmente no contexto da promoção da saúde e prevenção de doenças. O profissional de educação física atua como um agente importante na equipe multidisciplinar de saúde, contribuindo para o bem-estar e qualidade de vida da população. Neste contexto, o Conselho Nacional de Saúde, com a resolução de número 218, reconheceu como categoria de profissional de saúde o profissional de educação física, tá? Lembrando que isso se mantém até hoje, então se atentem a essa informação. É uma informação que ela é boa de ser cobrada, então vocês já pegaram aí a deixa, tá bom? Continuando. Além disso, o envolvimento do profissional de educação física em ambientes clínicos e comunitários fortalece o vínculo entre a prática de atividade física e os cuidados integrados à saúde. Tá? Hoje é muito comum termos as academias, termos os projetos. Então, a presença em unidades básicas de saúde, centros de reabilitação e projetos permitem uma abordagem mais ampla e eficiente, onde o exercício é utilizado como ferramenta terapêutica e preventiva. E quando nós falamos de exercício, voltamos à questão lá da nossa primeira aula. Falamos de exercício, sabemos dos riscos. Se eu vou correr, se eu vou me exercitar, tem o risco de ter uma torção, de ter uma lesão, uma possível fratura. Então, eu tenho que ter cuidado com tudo isso. Segundo o Pitanga, em 2020, houve um aumento no número de pessoas que praticam atividades físicas. Óbvio que se eu tenho um aumento, a questão do risco aumenta também. Muitas vezes a pessoa tem uma orientação, se os praticantes que possuem orientação eles têm esse risco, imagina os que não possuem orientação. Por isso que você, futuro profissional de educação física, tem que ter atenção em relação a isso. Tem que saber como que eu vou agir, quais são os riscos. Se eu tenho uma atividade, qual o risco dessa atividade? Eu posso substituir por outra? Eu posso ter um cuidado? Vai ser num campo? Vai ser na quadra? Como que finaliza essa atividade? Se é atletismo, se é uma corrida, qual que é o risco ao final, ao início, no decorrer? Então, tudo isso tem que ser avaliado. Segundo Medeiros, ocorreu uma expansão da quantidade de academias nos municípios brasileiros e cede, de acordo com a narrativa do Conselho Federal de Educação Física, CONFEF. O Brasil é o segundo país que mais possui academias no mundo. Devido a esses motivos, crescem as chances de ocorrência de acidentes, aquilo que eu falei de proporção. Se eu tenho muitas academias, se eu tenho muito envolvimento com exercício, o risco ele vai ser aumentado também. Então, não vou ficar simplesmente observando esse risco ser aumentado. Eu vou ter que buscar situações onde eu consiga resolver. Vou ter que me capacitar, vou ter que me atualizar. É um primeiro socorro? É uma emergência? É uma urgência? Como que eu vou identificar? Tudo isso vai ser contado. Então, continuando nos aspectos legais, o projeto de lei 2157 exige que esses locais tenham um profissional de educação física capacitado em primeiros socorros para atender emergências e prestar orientações preventivas. Então, tem que ter essa capacitação. Mais à frente, nós vamos ver em relação a uma lei que torna obrigatória essa capacitação para todos os profissionais na escola. Nós vamos estudá-la um pouquinho mais profundo, qual foi o objetivo, qual foi a consequência, ou qual foi o fato que aconteceu para que essa lei ela pudesse ser feita. E, claro, que o objetivo principal é que seja seguida por todos. O Código Penal, no artigo 135, define o crime de omissão de socorro. Então, quando nós falamos de aspecto legal, é tudo aquilo que vai regulamentar. Enquanto profissional de educação física, é aí que eu tenho o dever realmente de prestar o primeiro socorro. Você imagina, você enquanto cidadão, você tem essa obrigação também que você pode ser enquadrado na questão da omissão de socorro. Já o profissional de educação física nem se fala. Já vimos em algumas resoluções e ele tem um dever, ele tem que saber o que fazer em determinadas situações. Este crime ocorre quando alguém deixa de prestar assistência a uma criança, pessoa inválida, ferida ou em grave perigo, ou não solicita ajuda das autoridades públicas quando possível e sem risco pessoal. A pena para quem comete esse crime é de detenção de 1 a 6 meses ou multa, podendo ser aumentada caso a omissão resulte em lesões graves ou morte. Já para Bergeron, esse autor aqui de 99, só para vocês observarem, já temos aí mais de 25 anos, ele cita os conceitos de negligência, imperícia e imprudência.
Se atenta a esses conceitos também para que não se confundam. Negligência. Atender uma vítima sem observar as técnicas adequadas e os protocolos estabelecidos, provocando agravamento ou lesões adicionais. Manipular uma fratura fechada de forma inadequada, agravando esta lesão em fratura exposta, por exemplo. Imperícia. Executar procedimentos acima do seu nível de treinamento próprio, da área médica ou de enfermagem. Então, não posso, um exemplo aqui, eu sou um profissional de educação física, vou tomar uma decisão que seria tomada somente por um médico. Não posso fazer isso. É uma imperícia. Ou para o qual não foi devidamente habilitado. E, por fim, a imprudência. Não seguir adequadamente os padrões de atendimento ou executá-los sem o devido. Já a resolução 7 de 2004, em seu artigo 3º, define a educação física como uma área de conhecimento de intervenção acadêmico-profissional que tem como objeto de estudo e aplicação o movimento humano, abrangendo diferentes formas e modalidades de exercício físico, ginástica, jogo, esporte, luta, arte marcial e dança. Essa atuação se dá em diversas perspectivas: prevenção de agravos à saúde, promoção e reabilitação da saúde, formação cultural, educação, reeducação motora, rendimento físico e esportivo, lazer e gestão de empreendimentos relacionados às práticas físicas e esportivas. Então, mais uma vez, tratando do aspecto legal, todas essas resoluções têm por objetivo regulamentar a atuação do profissional, têm por objetivo fazer com que ele sempre fique atualizado. E, claro, voltando aqui para a nossa disciplina, que é de emergência e educação física, que ele sempre se atualize nas questões de urgência e emergência e trazendo para o nosso campo em educação física. Por fim, a Lei 13.722, de 4 de outubro de 2018, conhecida como Lei Lucas, tornou obrigatória a capacitação em noções básicas de primeiros socorros para professores e funcionários de estabelecimentos de ensino público e privados de educação básica, além de espaços de recreação infantil. Então, aquilo que eu já havia falado lá na primeira aula para vocês é o que nós conhecemos como a Lei Lucas, é uma das leis mais fortes que tem. Como que surgiu essa lei? A lei foi criada após a morte de Lucas Begali, de 10 anos, por engasgo durante um passeio escolar, devido à falta de atendimento adequado. Seu objetivo é prevenir acidentes e salvar vidas, promovendo a formação contínua de profissionais da educação para agir em emergências. Então, infelizmente, aconteceu essa morte trágica, que nós conhecemos como Lucas, a Lei Lucas, inclusive, tem o nome dele, e ele morreu por uma consequência de um engasgo. E trazendo para os dias atuais, praticamente o engasgo ele é tido como algo que ele é perigoso, pode levar à morte, como nós vemos aqui, mas é algo que, se você souber a manobra, souber o primeiro socorro, como que você vai prosseguir, é algo que se reverte. Tá? Inclusive, é muito comum vermos nas redes sociais, jornais, alguém chegando engasgado e uma pessoa habilitada, uma pessoa que tem um conhecimento, consegue reverter esse engasgo. Geralmente, uma pessoa está ali se alimentando, se engasga com algo, e a pessoa tendo essa habilitação, ela consegue prestar o primeiro socorro com êxito à pessoa. Tá? Para finalizar, aí a Lei Federal, Lei Lucas, esta é a foto dele, funcionários de estabelecimentos de ensino e de recreação em todo o Brasil, públicos e particulares, terão que ser treinados em primeiros socorros. Que nem eu havia falado para vocês, teve que acontecer algo bem trágico para que pudesse observar, né, a questão dessa temática que são os primeiros socorros, da relevância. E aqui as referências que foram utilizadas aí nessa nossa unidade. Ok? Bons estudos aí a todos vocês.